Olá, hoje é quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Parlamento alemão aprova pacote para frear quarta onda da pandemia. A Alemanha recomenda dose de reforço para todos os adultos. Máscaras reduzem risco de incidência de Covid-19 em 53%, diz estudo. A Alemanha definiu um pacote de medidas para tentar conter a quarta onda da pandemia no país. As novas regras foram aprovadas no Bundestag, o parlamento alemão. Por exemplo, para usar o transporte público, as pessoas em todo o país deverão estar vacinadas, recuperadas da doença ou ter um teste negativo recente. Os funcionários das empresas devem voltar a trabalhar em regime de home office sempre que a presença no ambiente de trabalho não for necessária. Outra regra é a exigência de testes diários para funcionários e visitantes de asilos e casas de repouso, vacinados ou não. O plano não inclui o fechamento das escolas. No mesmo dia, os governadores dos 16 estados da Alemanha se reuniram com a chanceler Angela Merkel e definiram uma estratégia para endurecer as regras conforme a evolução das taxas de novas hospitalizações a cada 100 mil habitantes. Quando a taxa de hospitalizações em um estado for maior que 3 por 100 mil habitantes, apenas as pessoas vacinadas ou recuperadas poderão entrar em bares, restaurantes e eventos. Se a taxa superar 6, apenas os vacinados ou recuperados que também apresentarem um teste negativo poderão ter acesso a esses locais. Se for acima de 9, os estados deverão adotar restrições adicionais, como limites a reuniões pessoais e proibição de eventos. Na maioria dos estados, a taxa está acima de 3, mas na Turíngia e na Saxônia-Anhalt já ultrapassou a marca de 9. O número de novas infecções de Covid-19 na Alemanha pode ser o triplo do que consta no registro oficial. O alerta foi feito pelo chefe do Instituto Robert Koch, agência de controle e prevenção de doenças do país. Lothar Wieler definiu a quarta onda da pandemia na Alemanha como uma emergência, após o país superar a marca de 65 mil casos em 24 horas. Wieler disse que a situação da pandemia nunca foi tão séria como agora e que a perspectiva para os próximos dias é sombria. Ele afirmou que a subnotificação dos números reais da doença se intensifica, podendo ser 2 ou até 3 vezes maior do que o registrado. Apenas 67% da população alemã tem esquema vacinal completo, número que já está estagnado há algumas semanas. Especialistas dizem que para controlar a pandemia de forma eficaz é preciso imunizar mais de 75% da população. A Comissão Permanente de Vacinação da Alemanha recomendou a aplicação de doses de reforço das vacinas contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos, em meio ao avanço da quarta onda da pandemia e sucessivos recordes das infecções diárias no país. A comissão enviou um parecer preliminar aos 16 estados alemães e associações médicas do país pedindo a aprovação da medida. O órgão recomenda vacinas de mRNA, como as da Pfizer-BioNTech ou Moderna, para serem aplicadas como doses de reforço. A aplicação deve ocorrer 6 meses após a segunda dose. A redução do intervalo para 5 meses também é possível em casos individuais ou se houver estoque suficiente. O uso de máscaras faciais é uma das medidas de saúde pública mais eficazes para combater o coronavírus, ao reduzir em 53% a incidência de Covid-19, segundo o artigo publicado no periódico britânico The BMJ. O estudo, que analisou mais de 30 pesquisas em todo o mundo, avaliou intervenções não farmacêuticas contra a doença e sugere várias medidas de proteção pessoal e social. Entre estas, a lavagem das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento social, todas estas associadas a reduções na incidência de Covid-19. As vacinas são eficazes e seguras, mas não oferecem 100% de proteção. Além disso, a maioria dos países não vacinou a totalidade de suas populações e ainda não se sabe se os imunizantes poderão evitar novas variantes do coronavírus que venham a surgir no futuro. Dessa forma, o estudo destaca a necessidade de manter o uso de máscaras, o distanciamento físico e a lavagem das mãos, além das campanhas de vacinação.
Dados do IBGE revelam que em 2020 o Brasil teve um recorde de mortes registradas anualmente, com mais de 1,5 milhão de óbitos ocorridos no ano em que surgiu a pandemia. Foram mais de 195 mil mortes a mais no país na comparação com 2019, o que corresponde a um aumento de 14,9% dos registros de óbitos. Esse é o maior aumento já registrado desde o início dos levantamentos pelo IBGE em 1984. O aumento nos óbitos coincidiu com a contagem de mortes realizada pelo Consórcio dos Veículos de Imprensa no Brasil, mas não é possível estabelecer uma relação direta entre os números. O Brasil soma mais de 611 mil mortes desde o início da pandemia, sendo que 68% dos óbitos ocorreram em 2021. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.